Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia a todos que aqui se encontram. Bom dia, queridos. Bom dia. Bom dia a todos que nos assistem também em seus lares. Sejam todos bem-vindos. Bom dia muito especial para minha amada esposa. Meus amados irmãos, vamos orar a Deus, depois vamos dar continuidade à nossa série de estudos da Escola Bíblica Dominical sobre a história da Igreja. Nós estamos vindo numa sequência de estudos sobre a história da Igreja, e essa é, salvo o melhor juízo, a 16ª ou 17ª aula sobre a história da Igreja. E é importante que nós compreendamos de onde a nossa raiz, a raiz da nossa existência, qual é a razão de nós estarmos aqui. E sem conhecer a nossa história, não conheceremos nem mesmo a razão de nós estarmos aqui. A razão de nós estarmos aqui é Cristo, o seu ministério, a sua obra, mas essencialmente Cristo e tudo aquilo que advém da natureza de Cristo. Feche seus olhos, oremos ao Senhor. Pai Santo, Pai amado, Pai bendito, obrigado, Deus, pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui na Tua casa, Deus, nessa aula de Escola Bíblica Dominical, neste domingo pela manhã. Deus, muito obrigado, Deus, segundo domingo do mês, domingo de ceia. Deus, quão abençoados nós somos, ó Pai, de estarmos aqui, muito mais do que privilegiados, somos abençoados, ó Pai, de podermos estar na Tua casa neste domingo de manhã, Deus. Abençoa aqueles que aqui estão, traz em paz e em segurança aqueles que ainda estão por vir. Deus, abençoa aqueles que estão em seus lares acompanhando esta aula. Abençoa também, Pai, aqueles que não estão acompanhando, Pai, porque por eles nós entregamos a nossa intercessão, Pai. Por aqueles que ainda não Te conhecem, Deus, nós oramos, Deus, nós clamamos, Deus, nós buscamos, ó Pai, conforme a luz das Sacras Escrituras, conforme a Tua vontade. Deus, oramos todos em nome de Jesus. Amém e amém. Se há alguém do lado de fora do santuário, eu peço que entre. Hoje nós temos bastante gente. Vamos dar sequência. Próximo slide. Já coloca o primeiro slide, Aninha, para a gente se situar onde nós paramos. Nas aulas passadas, nós estudamos sobre o crescimento da igreja, um lastro de crescimento sem a orientação ou sem a autoridade da igreja ierusalemita, ou seja, da igreja de Jerusalém. Nós estudamos sobre a assunção ao poder de Calígula, estudamos outros imperadores, estamos já no 4º imperador da dinastia Júlio-Claudiana. O primeiro imperador foi Augusto, depois foi Tibério, que foi imperador durante o tempo da crucificação de Cristo. Depois tivemos Calígula, que reinou durante os anos 37 a 41, e no ano 41, com a morte, com o assassinato de Calígula. Nós falamos aqui que Calígula foi um imperador muito exótico, né? Em todos os aspectos. Era extremamente mau caráter, mas absolutamente exótico também nas suas decisões. Eu disse aqui que ele construiu uma fortaleza, quase que uma fortaleza, somente para abrigar o seu cavalo, porque era um cavalo de competições, enfim. Matou muita gente que estava ao seu redor, mandou matar muita gente dos seus próprios familiares. Então, em determinado momento, já com o apoio do Senado, a sua própria guarda pretoriana organizou ali a morte de Calígula. Só que, naquele momento, quando Calígula foi assassinado, foi uma conspiração, inclusive dos familiares de Calígula, do Senado e da guarda pretoriana. Aqueles que assumiram o Senado após o assassinato de Calígula, a primeira ordem deles foi: vamos condenar à morte todos aqueles que participaram ou que orquestraram, de alguma forma, a morte de um imperador.
Então, determinaram a morte ali de todos aqueles, os familiares remanescentes de Calígula. Se inicia, então, uma investigação e uma busca por todos aqueles que estavam envolvidos na morte de Calígula. Encontraram um homem enrolado em uma cortina, absolutamente apavorado, um homem tido como extremamente medroso, mas este homem era um homem remanescente da dinastia de Calígula, ou seja, da família de Calígula. Ainda que não tivesse uma ligação não era um filho, por exemplo, eles tinham ali um laço sanguíneo com Calígula. E o que fez o Senado em função disso? Ora, se este é o último remanescente da família de Calígula, se este é um homem tão medroso a ponto de ser facilmente manuseado, conduzido pelas diretrizes do próprio Senado, vamos levantá-lo a imperador. E aí, o que vai acontecer na visão? O que aconteceria na visão do Senado? Quem reinaria, quem governaria, então, o Império Romano seriam os senadores e não o imperador. Ledo Engano era um imperador muito medroso, mas era um outro imperador absolutamente exótico nas suas loucuras. Cláudio foi o quarto imperador da dinastia Júlio-Claudiana, limitado fisicamente, e eu digo limitado fisicamente, Cláudio também foi acometido por inúmeras enfermidades. Queridos, Cláudio, o imperador Cláudio, tinha algumas limitações, algumas poucas limitações físicas que o atrapalhariam durante o seu império. Por exemplo, poucas limitações, ele era coxo, um pouco surdo, um pouco cego, ele tinha enfermidades na pele, ele era gago, ele era esclerosado. Por exemplo, ele matou a sua esposa, uma semana depois ele reclamou que a sua esposa não descia para jantar. E ele tinha esquecido de que tinha matado a sua esposa. Então, era um homem absolutamente atípico. Para a época, nem tão atípico assim. Permaneceu até o ano 54, quando foi assassinado, possivelmente por Agripina, sua outra esposa. Há muitas teorias em relação à morte de Cláudio, ao assassinato de Cláudio. Alguns dizem que ele foi envenenado por um dos seus médicos particulares. Outros dizem que o Senado também tinha corroborado com a morte de Cláudio. Enfim. Mas Suetônio foi um grande historiador da época, do final do primeiro século, início do segundo século, e ele foi o primeiro autor, historiador, que escreveu a biografia de Cláudio, e ele sugere que Agripina tenha orquestrado a morte do imperador. Próximo slide. Então, estamos, a partir do ano 41, com um novo imperador, e esse imperador tem influência direta no ministério da Igreja cristã em Jerusalém, na Judéia, enfim. Tanto é que ele é citado também no livro de Atos. Ano 43, igrejas independentes, nós vimos isso na aula passada, igrejas independentes, a igreja Jerusalemita, a igreja de Jerusalém, recebem deste o seu apoio. Próximo slide. Vamos avançar rapidamente agora, só porque nós já vimos isso nas aulas passadas. Quando que se inicia isso? Tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios, e para efetuarem curas, também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar enfermos. Vejam, guardem bem na memória que o crescimento da igreja se inicia após o martírio de Estevão. Ocorre que, antes do martírio de Estevão, fora Jesus quem levantara os 12, e assim que levantaram os 12 e determinara que os 12 saíssem a pregar o evangelho, Lucas 9, Lucas 10, quando que é a comitiva dos 70? Lucas 10. Ou seja, logo em seguida que Jesus envia os apóstolos, ele também envia os evangelistas. Né? E aí a gente não tem uma dimensão muito grande de onde foram parar esses 70 evangelistas, em pares, né? 35 pares de evangelistas. E aí, em Atos, a gente começa a ter uma dimensão
do crescimento da igreja a partir, depois do martírio de Estevão. E a gente vai ver que esses 70 estão possivelmente muito envolvidos no crescimento da igreja. Próximo slide. Passando Pedro por toda parte, desceu também aos santos que habitavam em Lida. Lida, a antiga cidade de Lida, hoje é Lode, mas é uma cidadezinha pequena, no caminho para quem sai de Jerusalém e vai para Tel Aviv. E Lode fica ali. Encontrou ali certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos jazia de cama, pois era paralítico. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta-te e arruma o teu leito. E ele imediatamente se levantou. Viram-no todos os habitantes de Lida e Sarona, o vilarejo ao lado, os quais se converteram ao Senhor. Aqui nós temos uma dimensão de que a igreja de Lode possivelmente teria sido fundada através do ministério de Pedro. Mas vamos avançar. Havia em Jope, ou seja, depois de Lode, saindo de Jerusalém, passa por Lode, e Lode já é muito próximo de Jope, antiga cidade de Jope, ou hoje cidade de Jafa. Havia em Jope uma discípula por nome Tabita. Queridos, só para vocês entenderem, Jafa era uma cidade importante, era a antiga cidade de Jope, era a cidade portuária dos judeus. O Rodrigo lembrou aqui na aula passada ou retrasada, foi dali que Jonas partiu em seu barco para Tarsis. Jonas saiu da Galileia, foi até Jafa, até Jope, para embarcar, porque Jafa era a cidade portuária, Jope era a cidade portuária, era uma cidade importante. Hoje, essa cidade de Jafa, ela está praticamente acoplada à cidade de Tel Aviv, que é a capital política para a ONU. Para os judeus, não. Para Israel, não. E é evidente que, pela autodeterminação dos povos, pela autonomia política que tem o seu próprio país, cabe ao país definir onde ele vai estabelecer a sua capital. Para os judeus, para Israel, a capital é Jerusalém. Mas a ONU reconhece Tel Aviv como capital política. Então, aquela cidade que estava acoplada a Jafa, ela cresceu muito mais do que a antiga cidade de Jope, hoje Jafa. Jafa não é uma cidade muito grande, é uma cidade menor. Havia em Jope uma discípula por nome Tabita, nome este que, traduzindo, quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. E depois de a lavarem, puseram-na no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali em Lida, agora presta atenção, Lida é próximo de Jope, muito próximo. Quando Tabita ficou enferma e ali, no leito de morte, eles ouviram que Pedro estava numa cidade ao lado. Ou seja, a igreja de Jafa já existia antes mesmo da chegada do apóstolo. Ou seja, a igreja de Jafa, a igreja de Jope, é uma igreja que surgiu, que nasceu sem intermédio direto da igreja de Jerusalém. Como líder perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Próximo slide. E aí Pedro continuou o caminho. Ele saiu de Jerusalém, ele foi a Lode, Lida, e depois ele vai a Sarona, e ele vai, então, a Jafa, a Jope. Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou, e, voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a. E chamando os santos, ou seja, chamando a igreja, que já estava ali estabelecida. Não era uma igreja que Pedro foi para lá como um apóstolo para fundar. A igreja já existia. Especialmente as viúvas apresentou-a viva. Isto se tornou conhecido por toda a Jope e muitos creram no Senhor. A partir daí a igreja cresceu, mas já existia. Pedro ficou em Jope muitos dias, possivelmente pastoreando aqueles recém-convertidos, aqueles neófitos na fé.
em casa de um curtidor chamado Simão. Próximo slide, Aninha. O Gabriel. Está aí. Se vocês não repararam, olharem bem esse bonitão da foto, essa é a casa de Simão Curtidor. Essa é a casa de Simão, onde Pedro se estabeleceu e ali ficou muitos dias. É uma casa... Passa o próximo slide. Olha a visão dos fundos da casa. Essa é a visão, é uma foto batida dos fundos da casa. Essa foto eu bati dos fundos da casa. Visão privilegiada, né? Próximo slide. E aí ele estava ali, no beira-mar, né? Pedro estava ali, ficou alguns dias ali naquela casa, casa de Simão Curtidor. Curtidor de couro, era a profissão dele, era chamado Simão Curtidor, porque a profissão dele era curtidor de couro. E ele ficou ali, naquela casa estabelecida alguns dias. Ali era litoral. Qual era a maior cidade do litoral, depois de Jope? Cesareia Marítima, que era a capital romana do Império, em Jerusalém, em Israel. E aí nós temos a história da fundação da primeira igreja formada por não-judeus. Próximo slide. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana. Eu já expliquei o que é corte na aula passada. Esse homem observou claramente, durante uma visão, cerca da hora 9ª do dia. Qual é a hora 9ª do dia? 3 horas da tarde, hora do sacrifício vespertino, hora em que Pedro e Tiago se dirigiam ao templo, mesmo depois da morte, da crucificação e ressurreição, hora do sacrifício de Cristo, quando Jesus expira, quando Jesus entrega o seu espírito, 3 horas da tarde. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9ª, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio, as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Veja, até então, ainda que eles soubessem quem era Pedro, tinham uma noção de quem fosse Pedro, o evangelho não tinha chegado em Cesareia de forma alguma. Tá? Até porque Cesareia era uma cidade de romanos, os judeus não adentravam a cidade de romanos. Ele está hospedado com Simão, isso o anjo dizendo para a família de Cornélio, para Cornélio. Ele está hospedado com Simão Curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Viu a foto? Situada à beira-mar. Próximo slide. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço, e, havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. E, descendo Pedro para junto dos homens, disse: Aqui me tendes, sou eu a quem buscais. No dia imediato entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Eu já expliquei isso na aula passada, por isso eu estou avançando um pouquinho mais rápido, mas se alguém tiver alguma dúvida, por favor, levante a mão e eu interrompo a aula. Eu não ouvi nada. Tá bom, eu vou explicar para você calmamente, tá? Você vai entender tudo. Agora é o quê que eu não entendi? Tá bom. Então nós vamos fazer o seguinte. Eu vou falar devagar. Estou brincando com você. É porque essa aula eu já ministrei na aula passada, então foi basicamente para rememorar um pouquinho. Mas a partir de agora eu vou mais devagar, você vai compreender, tá bom? Ainda levei uma exortação ainda. Não basta ficar de madrugada preparando a aula, estudando. Quando chega aqui, ainda... Próximo slide. Bom, a igreja, então, se estabeleceu ali, houve muitas conversões na cidade de Cesareia, através da pregação de Pedro, inicialmente com os amigos, familiares, pessoas íntimas de Cornélio. Ele reúne todos na sua própria casa. Cornélio possivelmente tinha uma casa muito grande, porque era um chefe de uma corte, era um centurião, né? Um homem importante.
Então, tinha muitas pessoas ali naquela casa. Quando Pedro chega até lá para pregar o evangelho, todos se convertem, diz o texto que todos se convertem. Essa é a antiga cidade de Cesareia Marítima, esse é o estádio de Cesareia Marítima. Essa foto nós batemos ali onde fica o teatro, o antigo teatro que é utilizado até hoje. O antigo teatro do tempo de Cristo é utilizado até os dias de hoje em Cesareia Marítima. Mas essas as ruínas. A primeira vez que eu estive nesse lugar, eles me disseram que aqui, nessa ponta aqui, ó, era a prisão de Paulo, onde Paulo permaneceu 3 anos preso. Dessa última vez, eles me disseram que era o lado oposto. Então, ninguém sabe. Mas foram 2 historiadores da região. Próximo slide. Ano 43, ainda no ano 43. Então, quando Pedro prega o evangelho ali na cidade de Cesareia, ele volta para Jerusalém. Próximo slide. Aí ele se encontra com os irmãos da igreja de Jerusalém e todos, ao invés de ficarem felizes com a grande conversão de almas que se converteram, tanto em Lida, quanto em Jope, quanto em Sarona, e, sobretudo, em Cesareia, eles questionam Pedro porque o evangelho ali fora pregado para não-judeus. Chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios, ou seja, os moradores de Cesareia, da família de Cornélio, haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão, ou seja, os judeus, o arguíram, dizendo: entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com estes. Próximo slide. Pedro ali esclarece acerca da pregação do evangelho e da graça. É a primeira percepção de Pedro em relação à graça, e todos louvam a Deus por isso. Essa dissensão não é estendida, pelo menos não por hora. Também no ano 43, chega em Jerusalém notícias acerca das primeiras igrejas na África e na Europa. Ou seja, muito breve, muito rápido, no mesmo ano que se tem notícia da primeira igreja formada por não-judeus ali, próximo de Jerusalém, na cidade de Cesareia, chega também a notícia de igrejas formadas na Europa e na Ásia. Na Ásia, sem dúvida, Antioquia, mas também na África. Próximo slide. Então, os que foram dispersos, Atos 11, capítulo 11, versos 19 e 20. Então, os que foram dispersos, por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia. Fenícia aonde? Hoje. Líbano. Chipre. Ilha de Chipre, no mar Mediterrâneo, pertencente à massa continental europeia. Hoje é um país. Naquele tempo pertencia ao Império Romano. E Antioquia. Antioquia, qual é o nome de Antioquia? Que a Bíblia muitas vezes fala Antioquia da Síria. Por que ela fala Antioquia da Síria? Para não confundir com Antioquia da Pisídia. Antioquia da Síria ficava onde? Antioquia da Síria, gente. Turquia. Eu prometi para minha esposa que não ia fazer mais isso. Desculpa, amor. Alguns deles, porém, que eram de Chipre, ou seja, da ilha de Chipre, e de Cirene. Cirene ficava onde? Queria ser como você. Líbia, ao lado, fronteira com o Egito, norte do Egito. Então, Cirene era uma parte do que hoje é a Líbia. E que foram até Antioquia, falavam também aos gregos. Vejam que notícia incrível essa de Atos 11. Uma igreja que nasceu através, possivelmente, do envio dos 70, que saiu a pregar o evangelho fora das fronteiras do Estado de Israel,
E que pela primeira vez se tem notícia de que esses evangelistas não pregavam o evangelho tão somente aos judeus, porque até então todas as igrejas formadas eram formadas exclusivamente por judeus. E se tinha o cuidado de que... olha o que diz aqui em cima. Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até Fenícia, Chipre e Antioquia. Olha a continuação. Não anunciando a ninguém a palavra, senão somente a judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre, ou seja, o evangelho já tinha chegado em Chipre. Eles eram de Chipre. E também de Cirene. Esses, lá da África e lá da Europa, já estavam pregando o evangelho para não-judeus. Eles tiveram uma percepção primeira da compreensão da graça, antes mesmo que os apóstolos. Próximo slide. José, e aí a gente começa a entender quem estava em Chipre, quem era de Chipre, quem era cipriota. Aí a gente volta lá em Atos 4 e descobre, olha, José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita, natural de Chipre. Então, talvez esse judeu, talvez esse homem cipriota, em que pese fosse um cipriota, era um judeu, era um levita, inclusive, Barnabé era levita, talvez ele tenha sido o responsável pela pregação do evangelho na ilha de Chipre, inclusive aos não-judeus. E alguns discípulos também vieram de Cesareia conosco, trazendo consigo Minasson, também natural do Chipre, velho discípulo, com quem nos deveríamos hospedar. Próximo slide. Então, a gente começa a ter uma noção de como o evangelho cresceu nesses lugares. E aí eu trouxe uma memória. Gabriel, volta o slide anterior. Pronto. Agora que vocês leram o slide novo, não? Ninguém leu, né? Porque eu quero fazer uma outra pegadinha. Brincadeira, não é pegadinha, não, é só pergunta. Vocês lembram de mais algum sireneu na Bíblia? Simão Cireneu. Há uma corrente histórica que diz que o evangelho cresce na África, através de Simão Cireneu, o homem responsável por carregar a cruz de Cristo. Há uma outra corrente que diz que o evangelho cresce na África, não através de Simão Cireneu, mas especificamente de seus filhos. Próximo slide. Vamos ver. Mateus capítulo 27, versos 31 e 32, apenas para rememorar. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe o manto e o vestiram com as suas próprias vestes. Em seguida, o levaram para ser crucificado. Ao saírem, encontraram um cireneu, chamado Simão, a quem obrigaram a carregar-lhe a cruz. Próximo slide. Esse é o texto de Mateus. Olha o que diz o texto de Marcos. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe a púrpura e o vestiram com as suas próprias vestes. Então conduziram Jesus para fora da cidade, com o fim de o crucificarem, e obrigaram a Simão Cireneu, que passava, vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufo, a carregar-lhe a cruz. O fato da Bíblia ter mencionado que Simão Cireneu era pai de Alexandre e Rufo pode ter alguma correlação deles já terem sido conhecidos, os filhos de Simão Cireneu, já serem conhecidos no tempo da escrituração do Evangelho, ou seja, porque eram responsáveis pela pregação do Evangelho na Líbia, em Cirene. Okay? É só uma conjectura histórica. Próximo slide. Também no ano 43. Então, em função do crescimento da igreja, em função do crescimento, sobretudo, na igreja de Antioquia, chamada Antioquia da Síria, para não confundirmos com Antioquia da Pisídia, mas a Antioquia da Síria hoje fica na Turquia. Se você olhar o mapa, fica muito próximo da fronteira com o Líbano e com a Síria, mas pertence à Turquia.
Então, eles enviam Barnabé para a igreja, a igreja de Antioquia. A igreja de Antioquia, a cidade de Antioquia, naquele tempo, era a terceira maior cidade do Império. E a igreja de Antioquia, em si, foi a igreja que mais cresceu, ou seja, naquele tempo, a maior igreja existente era a igreja de Antioquia. Depois, a igreja de Éfeso cresce mais que a igreja de Antioquia. Enfim, nós temos outras igrejas grandes depois, mas nesse tempo, a maior igreja cristã existente era a igreja de Antioquia. Por duas razões. Primeiro, porque se tinha a notícia de que na cidade de Antioquia, hoje cidade de Antáquia, não havia uma perseguição tão intensa, porque a perseguição partia dos judeus, e os judeus não eram muito bem vistos pelo governador da Síria. Então, lá eles se sentiam mais seguros, os cristãos se sentiam mais seguros, em que pese eram a maioria de judeus, né, já estavam se desvinculando um pouco do judaísmo como ele era praticado anteriormente. E aí, bom, enfim, aí a igreja de Jerusalém é que envia Barnabé para Antioquia. Em algum momento, um momento muito, muito célere, muito rápido, Barnabé já é levantado como pastor, como autoridade máxima da igreja de Antioquia. Então, nesse tempo em que a maior igreja cristã era a igreja de Antioquia, o seu pastor era Barnabé. Barnabé sai para buscar Paulo em Tarso, na Cilícia, que era muito próximo, talvez ali 30, 40 quilômetros, uma cidade para outra. Ele vai buscar Paulo, ele tem notícia, ele conhece Paulo, ele conhece a história de Paulo, da conversão de Paulo. Ele vai buscar Paulo em Tarso, na Cilícia, e leva Paulo para Antioquia. Isso no ano 44, aproximadamente. E aí, quando que se inicia a primeira viagem missionária? No ano 48. Quem participa da primeira viagem missionária? Paulo e Barnabé. Então, eles ficam ali esse tempo em Antioquia, um tempo muito valoroso, um tempo muito precioso, e depois eles partem para outras missões. Mas vamos ver o que diz o texto sagrado. Enviaram Barnabé até Antioquia, tendo ele chegado, e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Se Barnabé ali, como filho de exortação, exortava, ele já estava nesse tempo sob a autoridade de um líder da igreja de Antioquia. Próximo slide. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Ou seja, ele levou Paulo para Antioquia e colocou Paulo como professor da EBD. Sabe? Assim, já era uma referência no ensino. Talvez muitos já conheciam Paulo do tempo de Jerusalém, porque Paulo fora criado aos pés de Gamaliel, e todos ali eram judeus convertidos ao cristianismo. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. Isso a gente pode deixar para uma outra aula, mas vocês lembram de algumas nomenclaturas em que os judeus foram chamados? Judeus também foram... Jesus Cristo não foi chamado de Nazareno? Os cristãos também foram chamados de os nazarenos. Os cristãos também foram chamados de aqueles do caminho, mas é a primeira vez que eles são chamados de cristãos. Cristãos não significa seguidores de Cristo. Tá? Cristão significa pequenos cristos. Próximo slide. Essa é a igreja de Antioquia, em que Paulo e Barnabé pregavam o evangelho. Essa é a igreja. Ela foi restaurada 3 vezes, tá? Mas essa é a estrutura, esculpida na rocha. Essa é a igreja, de fato. Ela
passou por processo de restauração, mas nenhuma modificação muito grave. A modificação mais grave, isso aconteceu já no século passado, quando o Papa Pio XI colocou dentro da igreja, em cima do santuário, uma imagem de Pedro. E aí a igreja passou a ser conhecida como a Igreja de São Pedro de Antioquia. Mas o que desvirtuou, evidentemente, o local histórico tão importante na história da igreja. Mas essa é a igreja de Antioquia, hoje Turquia, hoje cidade de Antáquia. Não se confundam com a cidade de Ankara, que é a capital da Turquia. Próximo slide. No ano 43, já acabou a aula, mas no ano 43, então, nós temos o martírio de Tiago. Que Tiago é esse? Nós falamos de Tiago, nós lembra que nós falamos muito da importância de Tiago, evangelista, Tiago, são tantos Tiagos, mas tem um Tiago que é o mais importante de todos, que é o Tiago apóstolo. E é a primeira vez... Tudo bem, é verdade, vocês têm razão. Desculpa, eu não posso dizer que o Tiago apóstolo tenha sido mais importante que Tiago, irmão de Jesus, porque Tiago, irmão de Jesus, foi bispo da igreja de Jerusalém e autor da epístola de Tiago. Mas, enfim, um Tiago muito importante, um homem muito importante, mas um momento muito marcante na história, porque, pela primeira vez, um dos 12 é martirizado. Esse é o primeiro martírio dos 12. E aí a gente se lembra quando Tiago e João se dirigem a Jesus e pedem... O que eles pedem especificamente para Jesus? Você se lembra dessa história? Que eles pedem que eles possam, no céu, se assentar ao lado do Pai. Não é isso? E aí Jesus diz o que para eles? Vocês podem beber do mesmo cálice que eu bebo, e vocês podem ser batizados do mesmo batismo que eu sou batizado? E aí o que eles respondem? Sim, nós podemos. E aí Jesus diz, tá bom, então vocês podem. Vocês podem beber do mesmo cálice que eu bebo, que eu beberei. Vocês podem ser batizados da mesma forma que eu fui batizado. Mas sentar à destra do Pai não cabe a mim, compete tão somente ao Pai. E aí a gente entende que, nesse momento, Tiago, pela primeira vez, bebeu do mesmo cálice de Cristo, quando foi martirizado como o Senhor. Próximo slide. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de Jesus. Queridos, a gente vai parar aqui. Por quê? Porque, para compreender esse episódio, a gente vai voltar um pouco na nomeação de Herodes Agripa por Calígula, no ano 37. Porque isso está muito correlacionado. Porque, quando Calígula é assassinado pela guarda pretoriana, Herodes Agripa, que era o neto de Herodes o Grande, e havia crescido e educado em Roma e não em Jerusalém, ele vai até o novo imperador Cláudio e o auxilia nessa transição, o auxilia como gestor, como imperador. Ele já era um amigo pessoal de Calígula e se torna ali também um braço forte, um amigo pessoal de Cláudio. E, em função disso, vejam que Herodes Agripa já havia sido nomeado governador da Judéia por Calígula, certo? Substituindo Pôncio Pilatos. Ocorre que, quando ele começa a auxiliar Cláudio amplia o território da Judéia e acopla ao território da Judéia a Samaria. Então, a Samaria, nesse momento, nesse tempo do imperador Cláudio, que é acoplada ao território geográfico da Judéia. E aí tem alguns acontecimentos, a gente vai ver na próxima aula, porque, inicialmente, eu vou acabar dando... Vamos só um pouquinho, não tenham pressa. Está no tempo.
Herodes Agripa era um judeu, queridos. Era judeu. Tá? Ele era de uma linhagem judaica. Né? Então, ele era neto de Herodes o Grande. Então, o povo judeu, ele não ficou insatisfeito com a nomeação de Herodes Agripa como governador. E naquele tempo, intitulado rei. Só que, ao passo que ele começou a se aproximar também demais do imperador Cláudio, e o povo judeu começou a ver que as atitudes dele não eram mais uma atitude de fato, um verdadeiro judeu, o povo judeu começou a se insurgir, e, sobretudo, sob o comando dos fariseus, começaram a se insurgir contra Agripa. Agripa, com medo, Herodes Agripa I, com medo de uma revolução, não é o mesmo Herodes Agripa II que houve o discurso de Paulo na Cesareia. Esse é o pai daquele Agripa. Os judeus, com medo de Agripa, com medo de uma insurgência dos judeus, o que ele fez? O que ele decidiu fazer para trazer de volta o apoio dos judeus? Perseguir os cristãos. Então, e, sobretudo, a buscar o apoio dos fariseus. Uma das atitudes dele foi tirar do sumo sacerdote um saduceu que ali estava, chamado de Anás. E ali ele nomeia um fariseu como sumo sacerdote e intensifica a perseguição contra os cristãos. E o primeiro ato de perseguição é mandar prender os apóstolos. E ele consegue prender, inclusive, Pedro. Mas primeiro vem a morte de Tiago. Então, a morte de Tiago foi encomendada por Herodes Agripa para amainar, para acalmar possíveis insurgências, revoluções do povo judeu contra o governo da Judéia, contra o rei Agripa I. Amém? A gente continua sobre isso na aula que vem, porque tem outras nuances, e aí a gente precisa avançar um pouquinho. Tá bom, queridos? Não ficou dúvida nenhuma, tenho certeza. Se alguém tiver dúvida, tem 2 segundos para levantar a mão. Pronto, ninguém levantou. Vamos orar. Qualquer dúvida, depois você pergunta para o Gernes. Feche seus olhos, queridos. Senhor, meu Deus e meu Pai, perdão. Para aqueles que estão em casa, nos assistindo, e tiver alguma dúvida, mande lá pela plataforma social, que eu vou responder todas as dúvidas que ali forem colocadas. Okay? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, graças te damos. Obrigado, Deus, pela oportunidade que o Senhor nos concede de compartilhar o Teu Evangelho, compartilhar as Sacras Escrituras, Deus, compreendermos mais um pouco da história da Tua Igreja, Deus, do crescimento da Tua Igreja, do avançar da Tua Igreja. Deus, graças te damos por isso, Deus. Que neste domingo seja um domingo, mais uma vez, especial, Pai, onde nós veremos o derramar do Teu Santo Espírito sobre as nossas vidas, do Teu azeite, da Tua unção. Deus, graças te damos por isso, Deus. Oramos como igreja, não apenas pela igreja de Vila Isabel, mas por toda a Tua igreja estabelecida nos 4 cantos da terra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos.